Luciano Correia trabalhou como jornalista no serviço público nos estados de Sergipe e do Paraná. Jornalista experiente, fez também uma boa carreira na TV. Luciano exerceu funções de editor, repórter, redator, apresentador de telejornal na TV Sergipe, em Aracaju, e no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, dirigiu o jornalismo da emissora repetidora da Rede Globo de televisão daquele estado. É madura, firme, importante e bem-sucedida a carreira profissional do jornalista Luciano Correia, objeto deste depoimento memorialístico que ele nos concede neste vídeo. Vamos acompanhar. O governo de Jackson Barreto, eu trabalhei alguns meses, trabalhei na Ascom, né, na Secretaria de Comunicação, né, eu fiquei como uma espécie de diretor de jornalismo, né, uma espécie de número 2 do secretário, que era o jornalista Gilvan Manuel, né, competente e experiente jornalista Gilvan Manuel. Então eu fiquei como uma espécie de número 2. Né? Num determinado momento, Gilvan saiu, mas aí o prefeito convidou outra pessoa, e aí eu ao mesmo tempo, fui trabalhar na TV Sergipe, um pouco depois. Né? Fui trabalhar primeiro, eu passei só alguns dias na pauta, logo depois fui para a edição, né? Editei os 3 jornais da TV Sergipe, o Bom Dia, o primeiro e a segunda edição, e ainda editei um programa chamado A Palavra é Sua. Era um programa que a Rede Globo mantinha nos finais de semana, aos domingos, para debates, para discussão de temas, né, mais de fôlego, né? E eu usei o Ivan Renato, esse jornalista que eu me referi aqui em outro capítulo, né, me convidou para a edição, inclusive, desse programa. Eu fazia, inclusive apresentava também esse programa. Eu tenho ainda material guardado aqui, arquivo, eu entrevistando o candidato a presidente da República pela primeira vez, Lula, em 89, entrevistando Lula, eu ao lado de Euler Ferreira, eu entrevistando José Disseu, que tinha vindo a Aracaju a propósito de não sei o quê, enfim, tem alguns programas desse período. Fiquei na TV Sergipe, ao mesmo tempo, Tribuna da Bahia, TV Sergipe e Prefeitura de Aracaju. E ainda fazia uns freelas. Trabalhava também na Folha da Praia, porque era trabalho, era semanal. Eu tinha uma coluna, tinha que entregar meu material, recebia lá Você sabe que o nosso Amaral sempre foi grandioso de coração e de talento, mas nunca foi generoso no pagamento dos seus funcionários. Então, recebia lá alguma coisa, mas eu era, né, também muito... Qualquer coisa para mim era importante, né? Era com isso que eu ia me virando. Então, eu cheguei a ter 4 trabalhos. E ainda fazia uns freelas, porque tinha um jornal aqui, uma revista, era um jornalzinho no começo, que virou revista, de turismo, uma revista especializada em turismo, aliás, uma das primeiras do país, né? Com uma qualidade gráfica muito boa, totalmente diferente do padrão do nosso mercado, que sempre foi muito frágil, muito precário. Hoje não, né? Hoje nós temos aí revistas, jornais bonitos, né, do ponto de vista gráfico, com seu projeto editorial. Então, essa revista se chamava-se Turismo e Lazer, que era de propriedade de uma figura chamada Acioli Ramos, um paraense que veio para cá, que mexia com esse setor do turismo, não sei se ele chegou até agência de viagem. Enfim, o Acioli era um boa praça, uma figura que era o diretor também da sucursal da Tribuna em Aracaju. Eu já era funcionário da Tribuna, por conta dessa ligação eu fazia sempre os freelas, com uma regularidade quase de trabalhador mesmo, de funcionário, para esse jornal Turismo e Lazer. Em algum momento eu vou para Maringá, no Paraná, e fico lá um período. Nesse período, claro que eu rompi o contrato com a TV Sergipe e com a Tribuna. Né? Com a prefeitura eu tinha pedido licença, porque a prefeitura, de fato, pediu licença sem vencimento, depois eu volto, retomo esse vínculo, que é o meu vínculo principal. Na minha volta, eu aí, Carvalho,
volto para a TV Sergipe. Tenho 2 momentos na TV Sergipe. Aí eu fico na prefeitura, na TV Sergipe, foi aí que eu também fiz reportagem, fui repórter durante 1 ano. E a Folha da Praia, que nunca deixou de ser um vínculo, nunca. Eu, mesmo quando morei fora, sempre colaborando com a Folha, né? O pagamento talvez não tenha sido tão regular, mas as minhas colaborações, sim. Ô, Amaral, meu Deus, que me perdoe, nosso querido poeta Amaral. Eu estou fazendo tiste aqui, Carvalho, é claro que é uma forma da gente fazer carinho no nosso poeta Amaral Cavalcante. Então eu fiquei até 89, quando fui para Cuba, né? O jornalismo que se praticava naquela época era muito incipiente, né? Muito rarefeito mesmo, porque também o mercado não pedia coisa maior. O que era? Vamos lá, vamos materializar, vamos corporificar os produtos realizados pela Secretaria de Comunicação do município de Aracaju, quando eu cheguei em 85. Significava que era um boletim impresso, a gente fazia as matérias, a máquina de datilografia, tirava xerox e mandava esses boletins para rádios, jornais, eram 3 jornais diários em Aracaju, e em algum momento 4, 2 televisões, depois uma terceira, Peripê, e rádio, né? Que eram 5 rádios mais ou menos, poucas FMs, né? Enfim, era isso, um boletim que no dia seguinte virava matérias de jornais, sobretudo se o governo tivesse com os jornais e os editores tivessem de bons bofes para com o gestor de plantão, né? E senão não tinha aproveitamento nenhum. E era isso, se resumia isso. De vez em quando se fazia uma coisa tipo uma revista, mas aí já em governos na década de 90, em 80 não existia nada. Comunicação era isso, né? O prefeito e os secretários eram procurados em uma outra solenidade para dar uma entrevista, né, no rádio, né, porque as próprias emissoras de rádio não tinham essa facilidade externa, enfim. Ou seja, num mercado também que era, do ponto de vista tecnológico, muito limitado em relação a hoje, se bem que ninguém achava isso na época, não, né? Na época o rádio resolvia tudo, a televisão chegava. A televisão encantou o mundo, né? A televisão se tornou o quarto poder, né? Hegemônico, absolutamente determinante, central, né? Com o aparelho televisor ocupando o centro da sala, e ai de quem interrompesse o chefe de família, né? Na sua absorção diária da programação da TV, no telejornal, sobretudo. Então, mas na época, olhando com os olhos de hoje, é um mercado bastante precário. Então, as atividades de comunicação, de uma política de comunicação, eram muito restritas, né? Não havia programas publicitários, né? Foi depois que o mercado vai se sofisticando até chegar hoje. Hoje, o nível de profissionalismo, de tratamento científico, né, da comunicação como uma política, né, hoje chegou ao refinamento que só mesmo quem é da área para compreender esses processos, né? Então, na época, o que é que se fazia? Eram 3 ou 4 repórteres que entrevistavam ali o secretário e Murbi, sempre tinha uma notícia diária, materinha curta, dando conta do trabalho de tapa-buraco daquele dia, ou de uma obra mais densa que a prefeitura estava desenvolvendo, ou de uma inauguração, construção de uma escola, uma coisa assim. O prefeito, aquele acompanhamento protocolar do prefeito, e isso era para o governo também, né? Porque eu também atuei na Secretaria de Comunicação, Carvalho. Por isso que eu fiquei um pouco sem saber situar minha cronologia. Eu tive uma passagem pelo governo, tive 2 passagens pela Secretaria de Comunicação do Estado, nos governos João Alves e Albano Franco, né, quando os secretários eram Teotônio Neto, acho que com Carlos Magalhães um período também, e foi um período também que eu trabalhei em Maceió, né, na UFAL. A partir de 93 eu passo a dividir a minha vida em Aracaju, minha vida profissional aqui, com as aulas na UFAL, né? Trabalhei por 4 anos lá e cá. Eu sempre fui um editor irrequieto, né? Que gostava de transformar as coisas em debates. Eu lembro que quando teve um crime célebre aqui em Aracaju, o chamado crime das manequins, né? 2 meninas que na verdade não eram manequins, veja, não havia mercado para manequins aqui, manequim era um eufemismo, né? 2 meninas aí das baladas, né? Das baladas,
que foram assassinadas, né, numa história maluca, e a polícia, né, naquela célebre posição de quem precisa dar respostas à opinião pública, pegou lá quem achou que era, alguns suspeitos, prendeu, que ficaram presos durante meses. Isso foi um caso rumoroso. O caso por si só já impactou muito. Eram duas meninas de origem muito humilde, pobres, né, mesmo, né, mas eram jovens, né, jovens bonitas, né, muito bonitas, e assassinadas, né, tragicamente, assim, um fim trágico. E então, se o caso por si só já era impactante, a prisão de dois inocentes, né, foi outra história. E eu lembro que quando se descobriu isso, eu como repórter, eu mergulhei nessa matéria e fiz uma matéria densa, explicando o passo a passo do caso. No dia seguinte, né, sem precisar nenhum pauteiro me demandar, me provocar, eu concebi uma segunda matéria, que era a suíte, a continuação dessa matéria inicial, que era, veja, cadê os poderes públicos, a justiça, tudo isso? Como é que fica numa hora dessa? Né? Como é que funciona para alguém que ficou preso 5 meses indevidamente? Fui questionar, fui atrás de secretário de segurança, fui atrás do Tribunal de Justiça, fiz uma matéria. E no terceiro dia fiz uma outra matéria, que eu não lembro mais agora. Acho que foi do ponto de vista do impacto de ficar preso, né, sendo inocente. Foram 3 matérias com focos diferenciados. Então eu era um repórter desse tipo, eu era um editor desse tipo, que promovia muitas matérias especiais. Eu lembro que em um dos momentos da TV Sergipe, eu saí junto com o então chefe de reportagem, Bertolino Menezes, nosso amigo, que foi um bom chefe de reportagem da TV Sergipe, né? Compreendia a televisão, sabia, inclusive, implantar muito bem a logística do jornalismo, né? Bertolino, talvez por não ter feito carreira em jornais diariamente, né, nunca virou assim uma grife, como alguns outros colegas que viraram grife, alguns deles sem tanto motivo para isso, né? Viraram vaca sagrada. O Bertolino era muito competente, planejador das ações, enfim. Eu lembro que uma vez nós fizemos quase todos os municípios do interior, num período eleitoral, nós fomos entrevistar os 2 principais candidatos de cada município do estado. E fizemos matérias densas, né, mostrando a economia do município, o pensamento de um e de outro sobre tal assunto. Então eu procurei, na medida do possível, e naquela época, da mesma forma que o jornalismo impresso tinha poucos recursos, por isso que o trabalho da comunicação pública era limitado, da mesma forma também, a reportagem em televisão era limitada, porque a edição de imagem era da fase linear. O sistema Umatic, aquelas câmeras de Umatic pesadas, que funcionavam com um cabo colado a um VT, um videotape, uma máquina de videotape desse tamanho enorme, que pesava aí 5, 7 quilos ou mais, que fazia com que cinegrafista e operador de VT tinha uma figura que era empregado só para isso, para ser o operador de VT, trabalhassem colados, né, colados por um cabo. Não tinham locomoção, né, não tinham facilidade de cobrir um evento, assim, para correr, por exemplo, atrás de um fato. Então a cobertura era limitada e os recursos de edição também eram limitados. Mas mesmo assim, né, nós usávamos muito a criatividade, e eu busquei muito isso, porque nesse período eu já estava sob a direção de Ivan Renato Rodrigues, a quem eu falei aqui, a figura que foi da Globo, e era superintendente da TV Sergipe, um dos homens que a história da comunicação em Sergipe deve muitas homenagens. Chama-se Mozart Santos, né? Essa figura é um dos fundadores da comunicação moderna sergipana, né? Nosso querido Mozart, que hoje mora em Portugal, né? Está aí vivo ainda, graças a Deus, para contar essas histórias, né? Mozart ele é do começo da televisão sergipana e já chegou renovando essa televisão. Mozart gostava de desafios, gostava de gente traquina como eu, que procurava sempre quebrar a normalidade. Então era dessa forma que eu atuei na TV Sergipe, Carvalho. Era uma coisa muito maior do que o que eu tinha capacidade de fato, né? Eu só fui compreender a universidade quando passei a ser professor dela, primeiro na UFAL e depois aqui em Sergipe, na Federal, mas mais ainda, Carvalho, fui compreender mesmo as rotinas, as lógicas,
procedimentos, os protocolos, né? Foi quando eu fui fazer mestrado. Aí eu vi o que é uma universidade funcionar em todos os seus eixos, compreender a sua função social, enfim, tudo, 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 tudo. Então, assim, eu acho que eu não fui eu sempre fui um bom jornalista, aqui sem falsa modéstia, mas fui um bom jornalista chefiando a assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Mas eu não tinha ainda domínio, né, de uma política de comunicação, eu poderia ter feito muito mais, fiz muita coisa. Cheguei fazendo um jornal bonito, eu tenho ele até hoje aqui, né? Um jornal bonito. Cheguei fazendo muito release para a mídia, porque Maringá era uma cidade rica, como eu disse, com muitos veículos de comunicação, e, portanto, a universidade conseguia emplacar suas notícias nos seus meios. Eu tive esse trabalho, o trabalho fiz, mas eu hoje teria feito outra coisa, né? Hoje eu teria colocado a universidade debaixo do braço e ia fazer interlocução com aquela comunidade que, em última instância, reagia à universidade porque ela tinha preconceito com o estilo jeca, né, de seus ricos, de sua burguesia dominante ali. Então, ela também alimentava, como resposta a esse preconceito, alimentava um distanciamento. Eu hoje faria isso, mas acho que fui um bom assessor nesse aspecto. Então, aí eu vou para Cuba, volto de Cuba, e logo em seguida, o mesmo Ivan da Globo, tinha saído da TV Sergipe, já estava em São Luís do Maranhão, dirigindo a TV Difusora. Então ele me convida, eu largo tudo em Aracaju, tudo, 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 peço licença novamente da prefeitura, sem vencimento, e vou para São Luís do Maranhão, com tudo que eu tenho, eu boto no porta-malas de um Passat que eu tinha, que tinha sido de papai, eu comprei a papai, e saio daqui de Aracaju, pelo interior do Nordeste, lá por Petrolândia, Floresta, Salgueiro, né, até chegar a São Luís, né, 2 dias de viagem longos, um calor terrível, para ir morar num lugar, Carvalho, que eu não conhecia. Cheguei lá, desembarquei no hotel que eu ia morar, o Ivan morava lá com a mulher dele, porque eu falei, não, esse é o desafio que eu quero. E foi a coisa mais acertada da minha vida. Eu cheguei em São Luís cheio, choroso, cheio de saudades de Aracaju, de parentes, de família, na época, namoradinhas, na época era solteiro e tinha, enfim, uma vida boêmia, tinha muitas amigas e tal, e saí com muita saudade desse povo, e cheguei lá, em uma cidade que eu não conhecia ninguém, uma cidade que é 2 vezes o tamanho de Aracaju, e fui ser chefe de reportagem de uma afiliada da Globo. Muito boa, sobretudo porque eu tinha o Ivan ali ao meu lado, e aprendendo a ser chefe com o Ivan, sabendo como ele procedia naquelas horas de crise, nos problemas maiores, na qualificação mesmo, né, da atividade fim de um departamento de jornalismo. O Ivan me ensinou, eu aprendi mais com o Ivan do que na universidade, isso não tenha dúvida. Então, assim, um ano depois, ele vai embora, a Globo chama ele de volta, e ele diz, olha, estou voltando, né, mês que vem, e já acertei minha saída aqui com a TV, com a direção e com a Globo, e já acertei também com eles que você vai ser o novo diretor. Né? Eu tinha 28 anos, né? Me achava muito verde para isso. 29 anos, achava muito verde para isso. E de fato era, né? De fato era. E era uma redação, por ser Globo, tinha aquelas figuras, sempre tem o repórter político, que é o cara, né, que está no bolso do colete, né, da oligarquia local, né? Os caras que queriam aparecer na TV, os donos do poder, da grana e tudo, apareciam via aqueles repórteres, né? Ou seja, a velha e famosa jabá. Então, imaginei um menino vindo de fora, querendo fazer jornalismo de verdade, então trombei feio com essas figuras, apanhei muito, né? Demiti alguns outros eu não consegui, né? Tinha gente que era o próprio dono da casa, da emissora, bancava alguns, né? Porque a TV era um meio de negociação, de interlocução, ou de negociação mesmo, em sentido estrito e lato, com o poder, né? Com o poder local. Era uma maneira. O dono da TV era um senhor muito rico, ele tinha empresas de ferro-gusa e de outras áreas de produção de alumínio. Enfim, era um industrial, era vice-presidente da FIEMA, né? A Federação das Indústrias do Maranhão.
não. Dizia-se que esse senhor era laranja, aquelas velhas histórias que a vida inteira a gente, na política, se acostumou a ouvir, né? Mas diziam também que ele era laranja do Cafeteira, senador Epitácio Cafeteira, que era opositor do Sarney, né? Tanto que eu às vezes eu dizia, meu Deus, de quem é essa televisão, de verdade? E era do cara. O cara era um empresário, era um homem muito rico, a televisão era um negócio menor para ele, a televisão dava poder a ele, a televisão dava FIEMA. Então, assim, a televisão não era de ninguém. Agora, certamente que ele tinha suas ligações, né, com o próprio Cafeteira, com o Sarney, com todos eles. Né? De Sarney mesmo, era a emissora concorrente nossa, que era a TV Mirante, que tinha o sinal do SBT, e que finalmente, quando depois de uma luta feroz, né, de uns 3 anos que eles vinham lutando, eles conseguem ganhar o sinal da Globo. Eu, inclusive, essa passagem se dá enquanto eu estou na direção do jornalismo da difusora. Eu começo diretor de uma afiliada da Globo e termino, né, passei mais um ano lá, eu passei 2 anos ao todo com o SBT. Fui demitido. Eu tirei férias, né, fiz uma dessas burrices que só a juventude deixa a gente fazer. Eu peguei férias de 30 dias. E fui para a Europa, fui pela primeira vez para a Europa em 1991. Passei um mês em Londres, em Brighton. Eu tinha uma amiga nossa, né, lá em Londres, que fui fazer um intercâmbio de línguas e acabei ficando lá também com essa amiga e na casa dela. Fiquei um mês e a televisão foi vendida, né? O tal empresário vendeu essa televisão. E os novos proprietários, evidentemente, queriam pessoas da sua, né, do seu colete. Né? Quem comprou a televisão foi Edson Lobão, né? Esse senador aí. Sempre foi administrada pelo filho, que é senador também, o Edinho Lobão. E aí eu nem cheguei, quando eu voltei do Maranhão, depois de uma temporada europeia, né, de luxo e prazer, volto para o Maranhão demitido. Então eu nem voltei para a emissora mais. Pedi que alguém arrumasse lá minhas coisas, minhas gavetas, fiquei no hotel que eu morava. Foi triste, né? Porque eu ganhava muito bem e gostava do trabalho, eu era diretor, gostava dessa função que eu desempenhava lá. Eu tinha uma relação boa com a cidade, conhecia muita gente na cidade, eu tinha uma função de visibilidade que eu gostava, não pela importância que me dava, né? Isso nunca subiu à minha cabeça, mas pela capacidade de produzir jornalismo e cultura numa cidade tão rica, né, de cultura. Então, mas aí, enfim, são coisas da vida. Voltei triste, né, do Maranhão, muito triste, né, e aí retomo minha vida aqui.